mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada. É só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo, acione o sininho das notificações e quando acionar, clique em todas. E por favor, dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão. E com você, amigo internauta. O tema de hoje é o enganador enganado. É interessante notar que na mente do enganador, ele pensa que sempre terá vantagem. Ele nunca vai perder, porque ele sempre enganou e na sua mente ele pensa que sempre está levando vantagem. É possível que isso aconteça em algum momento, porém, chega um momento também que o enganador é enganado. Estamos falando da vida de Jacó. Jacó recebeu o nome de Jacó, que significa enganador. Em Gênesis 29, de 1 a 30, mostra como Labão enganou Jacó. Logo de cara, ele começou a trabalhar com seu tio e de repente ele viu que a sua filha mais nova, Raquel, era muito bela, formosa, lista. Então ele pensou, por esta vale a pena. E então pediu Raquel em casamento. E Labão aceitou, pedindo que ele trabalhasse 7 anos por esta. E então casou-se com Raquel e entrou na tenda. Naquela época o casamento era a relação sexual. Ele foi para a tenda e quem estava na tenda? Lia, a filha mais velha de Labão. Jacó ficou muito indignado e partiu para cima de Labão e disse: como você fez isso comigo? Não trabalhei 7 anos por Raquel, como você me deu Lia? E então Labão, logicamente espertos, explicou para Jacó que naquela região não era assim, que dava primeiro a filha mais velha, depois a mais nova, e sugeriu então, vendo que Jacó era trabalhador e que Deus estava com ele, então ele disse: olha, trabalhe mais 7 anos pela filha mais nova e eu te darei por esposa. Jacó amava muito Raquel e então trabalhou mais 7 anos. Aquele que havia passado a perna no seu irmão, embora fossem por motivos justos, por motivos bons, que era ter a bênção de Deus, agora estava recebendo a paga. Ele estava sendo enganado. 14 anos trabalhou duramente por Raquel, mas como ele amava, então aceitou a situação e assim o fez. O mesmo pensamento está implícito na palavra hebraica lex talionis, ou seja, a lei da retaliação. Jacó sofreu esta lei na vida dele, da retaliação. Não foi por Esaú, mas foi pelo seu tio. Enganou o seu irmão não deu a paga, mas Labão fez com que ele recebesse a paga. Também esta palavra hebraica, lex talionis, significa olho por olho, dente por dente, já usada em Êxodo 21, versículo 24, em Gênesis 9, versículo 6. Então agora forçava o culpado a se identificar com a vítima, naquilo que ele praticou. Ou seja, aquela vítima foi enganada, agora ele se sente também culpado por um engano que ele sofreu. É interessante notar isso, não é? Assim então perguntou Jacó para o seu tio: por que o senhor me enganou? Talvez seria a pergunta que Esaú tivesse feito naquele momento que ele comeu a sopa e entregou a sua bênção. Por que você me enganou, Jacó? E agora Jacó estava perguntando para Labão: por que o senhor me enganou? Recebendo a paga, queridos. Infelizmente, nós seres humanos queremos somente a vantagem, mas quando a gente sofre a mesma retaliação na carne, aí a gente sofre e muito. A gente padece, não é? Mas o que seria então Betel e Babel? Bom, a frase
a porta dos céus, que ocorre somente nesta passagem, conforme está em Gênesis 28:17, em toda a Bíblia hebraica, é uma reminiscência do nome Babel, ou porta de Deus. E, portanto, do inútil empreendimento dos homens de Babel, que nunca alcançariam a porta dos céus, a expressão a porta dos céus é paralela à expressão a casa de Deus, que se refere ao lugar que é a pedra, ou seja, Deus presente, conforme está em Gênesis 28:18 e 19. Esse lugar, por sua vez, é o local terrestre da escada, conforme está em Gênesis 28, versículos 12, do sonho de Jacó. Portanto, como equivalente celestial da casa de Deus terrestre, a porta dos céus aponta para a morada celestial ou santuário do templo. Veja, eu sei que vocês já ouviram a gente falar que Babel significa Babilônia, mas é uma forma também de representar a porta dos céus. Mas você vai verificar daqui a pouco o que significava isto para os homens pós-diluvianos. A lição de Betel é que existe uma conexão entre o céu e a terra, e que essa conexão é a escada de Jacó, que é o próprio Deus. Ou seja, o próprio Deus estava ligando o céu à terra. Então Jacó pegou a pedra que havia posto ao redor, ou sob, debaixo da sua cabeça, uma pedra que estava associada com seu sonho extraordinário, e pôs em pé como coluna. A palavra hebraica para coluna, ou seja, matseba, em pé, que significa em português, que se refere à pedra em pé, ecoa as palavras mutsab ou nitsab, que designam respectivamente a escada em pé e o Deus em pé. Jacó ungiu a pedra para consagrar como um monumento, transmitindo assim uma lição espiritual. Essa pedra lembra as lições da escada de Jacó, a conexão céu-terra, em contraste com o nome Babel, que lembra a tentativa vã dos homens que nunca chegaram à porta dos céus. Betel afirma que estamos na casa de Deus. Os homens de Babel nutriam a ambição de alcançar e adentrar o lugar de Deus para tomar o seu lugar. Ou seja, a porta dos céus, que significa Babel, para os homens pós-diluvianos, era eles entrarem, invadirem e tomarem o lugar de Deus. Não era uma conexão Deus-homem. A lição de Betel é que o acesso a Deus só pode ser alcançado por meio do dom divino, por meio de sua graça e encarnação, por meio da escada que é Jesus Cristo, conforme está em João 1,51. Então vejam, o que a gente vê aqui são dois pensamentos errados. Primeiro, Babel quer dizer a porta dos céus, mas virou uma Babilônia. Por quê? Porque o homem queria invadir o céu e tomar o lugar de Deus. Já Betel era o encontro de Deus com o homem, ou seja, Deus presente, que simbolizava a escada, ligando o céu à terra. Não o homem querendo ser Deus, mas o homem submisso a Deus. E isto levava Jacó também a obter a graça de Cristo, que mostrava no futuro a vinda do Messias. E Cristo hoje é a nossa escada. É isso que você precisa entender, amigo ouvinte da Rádio Milênio e também amigo internauta. Jacó prestou 7 anos de fiel serviço por Raquel, e os anos que serviu lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Conforme está em Gênesis 29, versículo 20. No entanto, o egoísta e ganancioso Labão, desejando reter um auxiliar tão valioso, praticou um cruel engano, substituindo Raquel por Lia. O fato de a própria Lia ter cooperado para a farsa fez com que Jacó sentisse que não poderia amá-la. Muito indignado, ele repreendeu Labão, que lhe ofereceu Raquel por outros 7 anos de trabalho. No entanto, o pai insistia em que Lia não fosse desprezada, uma vez que isso acarretaria vergonha à família. Isso colocou Jacó numa posição muito dolorosa e difícil, mas ele acabou concordando. Ficaria com Lia e se casaria com Raquel,
que foi sempre aquela que ele mais amou. A preferência dele por ela, porém, provocava inveja e ciúme, e sua vida foi amargurada pela rivalidade que existia entre as irmãs que se tornaram suas esposas. Durante 20 anos, Jacó permaneceu na Mesopotâmia, trabalhando a serviço de Labão, que, desconsiderando os laços de parentesco, estava determinado a obter para si todas as vantagens da ligação que havia entre eles. Ele exigira 14 anos de trabalho árduo por suas 2 filhas, e durante o tempo restante o salário de Jacó foi mudado 10 vezes. Mesmo assim, Jacó trabalhou com dedicação e fidelidade. Você encontra isso no livro Patriarcas e Profetas, páginas 153 e 154. Engano, falsidade e infidelidade podem ser dissimulados e ocultos dos olhos humanos, mas não dos olhos de Deus. Os anjos de Deus que observam o desenvolvimento do caráter e pesam o valor moral registram no livro do céu essas pequenas ações reveladoras do caráter. Se um trabalhador for infiel nas ocupações diárias da vida e negligenciar sua obra, o mundo não julgará incorretamente se avaliar a norma religiosa desse trabalhador, segundo a que mantém nos negócios. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Conforme está em Lucas 16:10. Não é a magnitude da questão que a torna justa ou injusta. Assim como o homem procede para com o semelhante, ele procederá com Deus. Aquele que é infiel nas riquezas deste mundo e ímpio, nunca merecerá confiança e verdadeira riqueza. Aquele que é infiel nas riquezas deste mundo ímpio, nunca merecerá confiança com a verdadeira riqueza. Os filhos de Deus nunca devem deixar de lembrar que em todas as suas transações comerciais estão sendo provados e pesados nas balanças do santuário. Você encontra isso no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 270. Jesus tomou sobre si a natureza humana para que pudesse deixar um padrão completo e perfeito para a humanidade. Ele propõe tornar-nos semelhantes a si mesmo, leais a todo propósito, sentimento e pensamento retos de coração, espírito e vida. Isso é cristianismo. Nossa natureza decaída precisa ser purificada, enobrecida e consagrada pela obediência à verdade. A integridade cristã nunca se harmonizará com os princípios mundanos. A integridade cristã é oposta a todo engano e pretexto. O homem que mais acalenta o amor de Cristo em seu coração, que reflete a imagem do Salvador, mais perfeitamente é, à vista de Deus, o mais nobre e mais honrado sobre a terra. Você encontra isso no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 199. Amigo ouvinte e amigo internauta, na realidade, Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. Ele nunca trabalhou nenhum ano por Lia. Lia foi um engano que que Labão fez sobre Jacó e que ele recebeu a punição ainda em vida. Sabem, temos que ser leais a Deus em tudo, no pouco e no muito. Pensem nisso. Vamos orar. Obrigado a Deus, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, pela boa noite de repouso, pelo despertar feliz e por estarmos vivendo um dia maravilhoso ao Teu lado. Senhor, não sabemos o que vai acontecer nele, mas Tu sabes. Então abençoe a todos os amigos ouvintes da Rádio Milênio e os amigos internautas. Ajude-nos para que possamos estar bem mais próximos de Ti, que possamos ser leais a Ti, no pouco e no muito. Continue conosco em nossa vida, Pai. Cure os doentes, dê emprego aos desempregados, dê alimento com fartura à mesa dos necessitados. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. Envie esse vídeo para seus amigos, colegas de trabalho, de estudo. Compartilhe em suas redes sociais.
Você quer ouvir uma rádio que fala de Deus o tempo todo? Clique aqui na descrição, o link da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz Maranhão. Quer adquirir um livro que fala de Deus, de vitória, de sucesso, mesmo em situações difíceis? Adquira o livro Mulher Virtuosa, Quem Achará? É de um amigo meu, Dr. Esmeraldo Tertuliano. O contato dele está na descrição. Fale com ele, adquira o livro, vale a pena. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.